Sejam bem-vindos ao ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis. Sintam-se todos abraçados e acolhidos. O ambiente é virtual, mas o carinho, a fraternidade e a solidariedade permanecem os mesmos da casa de Francisco, porque o amor vence qualquer obstáculo e se vence até a morte física, o amor também pode vencer sem grandes dificuldades à distância. Basta querermos de verdade. Estamos agora nos preparando para mais um momento de estudo e de reflexões a respeito dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Hoje o tema será Palavras e Atitudes, que será apresentado pelo nosso amigo Marcelo Escogar, companheiro de trabalho aqui da casa. Antes, nós vamos preparar um ambiente da nossa mente, do nosso coração, lendo uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e que se encontra no capítulo 40 do livro Seara dos Médiuns. O nome é Verbo e Atitude. Disse um grande filósofo: fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará: escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos aduzir: age para que eu te conheça. Julgarás o amigo pela linguagem que use. Entretanto, para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo discernimento. Marco Aurélio, o imperador chamado Magnânimo, escrevia máximas de significação imortal. No entanto, ao mesmo tempo, determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando com isso homenagear a virtude. As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados. Todavia, representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filólogos e, apesar disso, molham a pena em sangue e lama para gravarem as ideias com que acentuam os sofrimentos da humanidade. Tanto quanto possível, escrevamos certo, sem a obsessão do dicionário. A gramática é a lei que preside a esfera das palavras. A instrução cerebral, porém, quando sem bases no sentimento, é semelhante à luz exterior. Há luz na lâmpada disciplinada que auxilia e constrói, e também há luz no fogo descontrolado que incendeia e consome. Identifica o mensageiro, encarnado ou desencarnado, pela mensagem que te dê. Mas se é justo que lhe afiras a cultura, é imprescindível que anotes a orientação que está dentro dela. O navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. E se o verbo apresenta atitude, dirige. E é por isso que Jesus nos advertiu: seja o vosso falar, sim, sim, e não, não. Nesse momento, vamos unir o nosso pensamento e os nossos corações e elevá-los ao alto para orarmos. Deus, Pai de amor e de bondade, nós te agradecemos pela vida e nós te agradecemos pela misericórdia de nos conceder mais uma encarnação com o objetivo de nos melhorar, progredirmos e nos redimir das faltas passadas. Jesus, mestre e amigo, estamos aqui reunidos em pensamento e em coração, em seu nome, para aprendermos um pouco mais sobre o mandamento, o maior mandamento que tu deixaste antes de retornar à pátria espiritual. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Dá-nos força, Jesus, nesse nosso esforço que fazemos para driblar todos os obstáculos que nos dificultam nessa aprendizagem e nessa prática. E dá-nos a tolerância e também a persistência
para que não desistamos dessa luta. Fica conosco, Senhor, em todos os momentos de nossa vida, ainda que te esqueçamos em alguns deles. Que assim seja. Agora, fiquem com Marcelo e bom estudo para todos nós. Olá, é com muita alegria que retornamos neste ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis para compartilhar mais uma vez com todos vocês que nos assistem agora e irão assistir posteriormente sobre o tema Palavras e Atitudes. E nada melhor que começarmos este tema com palavras de Jesus. E nós vamos nos valer dos evangelhos que mostram muito bem a passagem de Jesus pela terra e vamos extrair de cada um deles alguns trechos. Vamos começar com o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Em seguida, temos o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 45, a passagem que diz Jesus: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E eu gostaria de destacar que essas duas passagens podem ser examinadas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Está lá nos itens 6 e 7, respectivamente. Mas tomando agora a palavra de João, no capítulo 8, versículo 12, nós vamos ter a belíssima passagem: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. E Marcos, no seu Evangelho, no capítulo 16, versículo 15, vai trazer-nos o convite de Jesus: ide ao mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Dessas 4 passagens, nós podemos, de imediato, extrair alguns ensinamentos importantes. Da primeira passagem, não adianta querer pensar que engana Deus. Isso é impossível. Ele penetra o mais íntimo do nosso ser. Então não basta dizer Senhor, Senhor. Ele entenderá se aquilo vem simplesmente do murmurar dos lábios ou brota do coração. A passagem que fala da abundância das palavras está lá no Evangelho de Lucas. Não são as palavras prodigiosas, nem muito grandes, que impressionam Jesus. Nada disso. O Evangelho de João, tão consolador quando nos indica que é a luz do mundo. Quanto alento para os nossos corações saber que podemos seguir em frente, porque temos a todo momento, mesmo nas nossas dificuldades maiores, a presença luminosa de Jesus. E quando Ele nos conclama a levar o Evangelho a todas as pessoas, não é necessário, definitivamente não é necessário, que se estejam em púlpitos de templos, se estejam em tribunas espíritas, se estejam em suntuosos locais, sejam templos religiosos ou auditórios, muito comum atualmente que se utilize auditórios para as grandes manifestações e pregações religiosas. Mas qual é o conceito da palavra?
é simplesmente uma mensagem oral ou uma mensagem escrita. Por exemplo, Jesus e os evangelistas que mencionamos. A tradição da mensagem oral sempre esteve presente nos tempos recuados, em todas as culturas, em diversos campos, seja o campo social, seja o campo político, profissional, comportamental, etc. E a escrita só vai surgir em torno do ano 3000 a.C. E até hoje nós seguimos com as nossas comunicações durante todo esse tempo, de forma oral, ao longo do nosso dia a dia. Ainda hoje no Brasil, a tradição oral tem fundamental importância para preservar e garantir que novas gerações de indígenas e de afro-brasileiras tenham o conhecimento dos seus antepassados. E mais, hoje milhares de brasileiros não possuem o português como a sua língua materna. Existem cerca de 180 línguas indígenas em todo o território brasileiro, onde muitas delas não possuem qualquer tradição escrita. E nesse cenário é incontestável o poder da palavra falada. Mas e a palavra escrita tem importância muito grande. Nós vamos ver muito rapidamente um breve panorama das escrituras. As escrituras hebraicas, aquelas conhecidas pelos cristãos como o Antigo Testamento, também chamado Velho Testamento, são uma coleção de escritos religiosos dos antigos hebreus que muitos judeus e cristãos acreditavam como sendo a sagrada palavra de Deus. Esses livros sagrados, que na realidade são um conjunto de textos, eles são considerados de inspiração divina, ou seja, ditados diretamente por Deus. Se compõe de 46 livros, e aqui nós fazemos uma pequena observação, só para ressaltar que os cristãos protestantes trabalham só com 39 livros. Mas essa é a primeira grande Bíblia cristã. E no Antigo Testamento são 4 conjuntos de livros, né? O primeiro, Lei, a lei que teria sido escrito por Moisés, composto do Pentateuco, 5 livros, né? Que nós conhecemos porque ouvimos de vez em quando. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Mas o segundo conjunto de livros são os livros históricos, o terceiro são os livros poéticos, e dentro desses livros, e são vários os poéticos, eu gostaria de ressaltar os Salmos. E dentro dos Salmos, que são cerca de 150 salmos, destacar o Salmo 23, que é lindíssimo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E diz lá, pelas tantas no Salmo, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelos vales da sombra da morte, não temeria mais algum, porque tu estás comigo. E aí segue o Salmo, lindíssimo, traz um ensinamento muito grande, mas existe mais um conjunto de livros ainda, que são os livros proféticos, de profetas que ouvimos frequentemente falar em nossas casas espíritas, Isaías, Ezequiel, Daniel, enfim, existem tantos outros profetas também. E o Novo Testamento? O Novo Testamento escrito também o Novo Testamento é composto de 27 livros que compõem a segunda parte da Bíblia cristã. E esse Novo Testamento, o que ele faz? Ele nos apresenta os ensinamentos e a pessoa de Jesus, bem como os eventos que são originários do cristianismo lá do primeiro século. Fazem parte dessa coleção de textos do Novo Testamento, os 27 livros,
13 cartas do apóstolo Paulo, o antigo Saulo de Tarso, o grande perseguidor dos cristãos do início. 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, como vimos há pouco, que vai nos trazer justamente as narrativas da vida, o ensino, a morte, a ressurreição do Mestre Jesus. Mas temos também os Atos dos Apóstolos, que é a narrativa dos ministérios dos apóstolos e da história da igreja primitiva. Temos uma epístola dos Hebreus, além de outras epístolas, também chamadas de cartas, né? Uma de Tiago Menor, discípulo de Jesus, outro discípulo de Jesus, uma de Judas Tadeu, 2 de Pedro, 3 de João e, por fim, ainda o Apocalipse, que também é de João. Então, nós vemos que esse conjunto, Novo Testamento mais Antigo Testamento, palavra escrita. Mas existe importância realmente de falarmos do Antigo Testamento, Novo Testamento? Existe, e eu vou trazer um único exemplo, são vários, tá? Eu vou trazer um único exemplo que mostra essa necessidade. Um daqueles profetas antigos que eu mencionei é Zacarias. Está lá, Zacarias viveu há cerca de 550, 560 anos antes de Cristo. E existe um texto dele que ele vai falar assim, está lá, Zacarias 9, capítulo 9, versículo 9. Ele é justo e o Salvador, o Senhor, nossa justiça, que executará justiça e juízo na terra e aperfeiçoará a salvação de seu povo, fiel, ao contrário dos orgulhosos e arruinadores conquistadores da terra. Ele não entrará em uma poderosa cavalgada de cavalos, como era comum naquela época, mas virá humildemente e cavalgará sobre um jumento. O Evangelho de João, já depois da passada de Jesus, pela passagem de Jesus na terra, em torno de 80, 90 anos depois de Cristo, vai nos dizer no seu Evangelho, no capítulo 12, versículo 14, tendo Jesus encontrado um burrinho, sentou-se nele, conforme estava escrito. E quem de nós não conhece essa passagem, que é comemorada pelos católicos, né, no domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a Páscoa, que no nosso dia a dia, o nosso calendário, está prevista a Semana Santa todos os anos, e nós recordamos todas aquelas passagens de Jesus no momento da entrada triunfal em Jerusalém, e ali se celebra Jesus montando no seu jumentinho, como sendo um simples de humildade. Mas e os conceitos que nós vamos ter de atitude? Atitude nada mais é daquilo que se pretende fazer, de um propósito, de um plano, de uma ideia, de uma intenção que nós temos. Em seguida, pegamos o conjunto, palavras e as atitudes, e teremos então o comportamento formado pelas ações e os atos, aquilo que nós vamos demonstrar no nosso dia a dia. Se nós dermos um salto, nós vamos chegar em 1857, quando Allan Kardec lança no dia 18 de abril a sua primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, para em seguida lançar o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. E aí, o que nós podemos pensar? Esses 5 livros, que são as obras básicas da doutrina espírita, também chamado do Pentateuco. Vamos voltar lá no Antigo Testamento. O Pentateuco, aqueles 5 livros que nós mencionamos há pouco, que foram escritos por Moisés. Então é uma linguagem que se usa para caracterizar esses 5 livros das obras básicas do Espiritismo, da doutrina espírita, né? Então, mas Kardec, ele não tem somente essa obra, e essas 5 obras, ele tem outras obras que ao todo atingem mais de 20 obras.
Entre elas, vamos ressaltar, e sempre fazemos dessa forma, né? O livro que é o Espiritismo, que traz conceitos excelentes sobre a doutrina, e também a Revista Espírita, este valioso repositório de verdadeira doutrina, onde muitas das passagens, muitos dos textos contidos naquelas revistas não constam das obras básicas. Mas, além das obras básicas, nós temos as obras clássicas, e das obras clássicas destacamos alguns autores conhecidos, Camille Flammarion, Leon Denis, César Lombroso, enfim, entre outros. E já as obras subsidiárias mais atuais, nós vamos ter Herculano Pires, vamos ter Hermínio de Miranda, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, todos eles, Ivone Pereira, Sueli Caldas Schubert e tantos outros, né? Existem muitos outros. Além desse arsenal poderoso que nós temos da doutrina espírita, nós temos ainda, já de alguns anos para cá, mas com uma ênfase muito grande, a partir agora desta nossa situação de pandemia, a internet, as redes sociais, as TVs e rádios e blogs que produzem, divulgam em plataformas diversas a mensagem espírita através da palavra. Agora, é preciso que nós tenhamos muito cuidado, porque essas palavras, atitudes e ações que são amplamente divulgadas e são uma extraordinária oportunidade de ensino e de aprendizagem. Mas nós devemos ter o cuidado e, sobretudo, a responsabilidade que devemos ter na seleção do que nós vamos ler, do que vamos ouvir, do que vamos repassar e também de produzir. Agora mesmo, nós estamos utilizando o canal do YouTube para levar até vocês estas reflexões. E neste momento, ao utilizar da palavra, né, nós ressaltamos a importância de nós, os espíritas, bem aplicarmos os conhecimentos de Jesus, com base na codificação de Allan Kardec, que nos legou em suas obras, como vimos anteriormente. Vale dizer, meus irmãos, precisamos e devemos estudar Allan Kardec. Mas eu gostaria de fazer ainda algumas considerações adicionais sobre atitudes e comportamentos, né? A atitude, que é aquilo que nós vimos, né? A intenção, aquilo que nós pretendemos fazer, os nossos planejamentos, os nossos propósitos, né? Essas atitudes que muitas vezes nós temos são nobres e, de início, efetivamente pensávamos em levá-las a cabo, mas muitas vezes nossas atitudes, elas podem não ser levadas a se concretizar, em virtude de várias situações, de várias circunstâncias, seja porque a pessoa adoeceu, ficou sem uma disponibilidade financeira, algum membro familiar requer uma atenção maior sua, a dificuldade de se ausentar ou, digamos, compatibilizar com as atividades profissionais, enfim, são várias razões, né? Mas as mudanças de atitudes nas pessoas podem, muitas vezes, demorar muito mais para causar as mudanças de comportamentos ou até mesmo não ocorrerem, né? É só a gente lembrar das nossas experiências mesmo, nesta reencarnação, que nós vamos ver que isso seguramente em algum momento aconteceu conosco, pelo menos uma vez. Mas o Livro dos Espíritos tem a questão 909, muito interessante a propósito do tema, porque Kardec vai perguntar aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ao que os espíritos vão responder: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E aí vem um puxãozinho de orelha para a gente, né? O que lhes falta é a vontade. E aí, puxa mais firme as nossas orelhas. Quão poucos dentre vós fazem esforços? E, na realidade, sendo honestos,
com a gente mesmo, né? Nós até sabemos, muitas vezes, o que deveríamos fazer, como deveríamos ser, mas nos faltam, realmente, atitudes renovadoras. E qual é o valioso auxílio que a doutrina espírita nos traz, né? Já sabemos que ela nos consola e nos esclarece, mas ela é ainda, essa doutrina, uma ferramenta extraordinária para nos motivar e auxiliar na nossa indispensável mudança comportamental. Para isso, ela indica, nós frequentadores sabemos disso, indica prece, leituras evangélicas, leituras doutrinárias, outras leituras também, não ficamos restritos à questão religiosa, não, outras leituras que sejam boas também, sem problema algum, mas sugere estudos, evangelhos no lar, participação de palestras públicas e ainda nos convida a participar de tarefas para servir ao próximo e a nós mesmos. As casas espíritas necessitam de trabalhadores voluntários para atender às demandas que recebe também. Alguns exemplos práticos da importância das palavras, as palestras espíritas, né? Exposições como esta, por exemplo, que procuram trazer a palavra de Deus, as palavras e os exemplos de Jesus e o ensino da nossa doutrina espírita, trazendo as palavras de Kardec, as palavras de inúmeros espíritos que se comunicam ou se comunicaram através dos nossos médiuns. As palavras são importantíssimas num atendimento fraterno, num atendimento domiciliar, para os doentes e seus familiares, nas visitas que fazemos aos hospitais, que fazemos aos irmãos em situação de rua, enfim, a palavra é fundamental. E todas essas pessoas, essas situações que apontamos aqui, ali nós vamos encontrar todos tão necessitados da boa palavra. E das reflexões sobre o tema palavras e atitudes, nós podemos destacar alguns pontos. Conhece-se o homem pelo seu modo de proceder e pelo conteúdo de suas palavras, em casa, nas relações com a sociedade, onde ele frequenta, na rua, no trânsito, nos estabelecimentos comerciais, onde ele adentra, no grupo espírita, enfim, em qualquer lugar, né? Antes de agir, normalmente, nós, homens, né, pensamos. E o pensamento, na verdade, vai exteriorizar-se em forma de palavras e ações. O homem bom pensa e fala o que lhe inspira o coração cheio de bons sentimentos. E ele vai executar, portanto, obras voltadas para o bem, alicerçadas no amor e no bem da coletividade. O homem que ainda não atingiu esse grau bom, ele ainda faz transparecer pelas suas palavras levianas os pensamentos impuros que abundam em seu coração, os quais se convertem em atos prejudiciais ao próximo. E sobre palavras e atitudes, eu gostaria de recomendar esse livro, que é um livro ditado pelo Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, que ele tem um capítulo que é justamente sobre palavras e atitudes. E eu gostaria de ler apenas três parágrafos que ele diz aqui. O mestre disse que não seria pela multidão de palavras que nossas súplicas seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, a sinceridade provida de vontade firme, intensidade e determinação, unidas pela convicção,
seriam, consequentemente, a forma ideal para os nossos pedidos e apelos à divindade. E segue Hamed. Assim, compreendemos que a palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica. Altera o intercâmbio psíquico-espiritual e atua na formação de nossa personalidade por meio da interação palavras e atitudes. Em síntese, o poder da palavra em nossa vida é fundamental. E se observarmos a reação de nossas afirmações e atos, descobriremos que eles não retornarão jamais vazios, mas repleto de material emitido. Sabemos que aquilo que pensamos e transmitimos, aquilo será fruto daquilo que também receberemos. Mas finaliza Hamed. Nossas palavras, olha que bonito, são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos. E nossas atitudes são o resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Sugiro, porque vale muito a pena a leitura desse livro. Mas no livro também, Pão Nosso, conhecido, né? Ditado pelo Espírito Emmanuel, e a psicografia de Chico Xavier, existe um dos capítulos lá, que é o capítulo 9, Homens de Fé. E ele fala lá sobre a questão dos grandes pregadores do Evangelho, que sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, e ele vai mostrar lá no texto que não é bem assim. Mas eu gostaria de destacar um único parágrafo, quando Emmanuel vai nos ensinar. Os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Emmanuel vai nos dizer: os palavrosos, aqueles que utilizam as palavras abundantemente, nós temos vários oradores que realmente são muito entusiasmados e são dotados de uma belíssima oratória, capazes de convencer, de arrebatar dezenas, centenas, até milhares de pessoas. Mas ele tem que, aquela palavra que ele verbaliza, ele tem que vivenciar através dos seus atos, através das suas atitudes. E quantos são os exemplos que nós vemos mundo afora, em que os religiosos, sobretudo, não fazem dessa forma. Falam uma coisa, porém agem de forma completamente diversa. Ou seja, quando Emmanuel fala daquele conteúdo espiritual, ou seja, somos nós que tomamos as atitudes, vamos para o comportamento, para a ação, a fim de utilizarmos todas aquelas palavras que ouvimos no nosso cotidiano. Se examinarmos a vida de Jesus, nós vamos identificar que com 3 anos, somente 3 anos de apostolado, ele acendeu luzes para os milênios. E nós somos testemunhas disso, né? Com uma pregação na montanha, ele inspirou milhões de almas para a vida do ser imortal que somos e continua a inspirar. Aqui estamos nós hoje, falando daquele sermão da montanha e desse belíssimo discurso, considerado o mais belo da humanidade. Eu vou extrair uma pequenina parte dele, quando fala das bem-aventuranças, e eu vou pegar uma bem-aventurança, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Momentos tão difíceis como vivemos, a humanidade terrestre, com a pandemia da Covid-19, mas não podemos nos esquecer das demais enfermidades também, ou que já tínhamos, ou que adquirimos durante esse período da pandemia e que também levam à morte, né? As pessoas com idades avançadas, as doenças crônicas, enfim, uma série de outras razões.
O momento passa, e nós no Brasil, inclusive, né, por momentos de muitas dores, muito choro. Então, este é o momento em que esta bem-aventurança, as palavras de Jesus dessa bem-aventurança, muito bem servem como bálsamos para os nossos corações, para nossas almas aflitas e sofridas. Mas, próximo agora, esse mês de setembro, não podemos esquecer que é o mês do Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, uma vez que essa ocorrência desses eventos são muito comuns, são muito fortes, trazem abalos enormes para famílias inteiras durante muitos anos, é causa de muito choro também. Mais uma vez, a bem-aventurança do Mestre Jesus aqui se aplica bem. Quando nós estivermos necessitados de ânimo, de coragem, lembremos-nos também das palavras de Paulo na carta dele aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Tudo posso, ou seja, tenho a força para todas as coisas, naquele que me fortalece. Paulo falava de Jesus, que nos supre de recursos segundo as nossas necessidades. Meus amigos, meus irmãos, este é o momento de nós nos lembrarmos destas primorosas palavras de Paulo. Jesus está conosco e Ele nos supre, sim, dos recursos que necessitamos. Não tenhamos dúvidas com relação a isso. Caminhando para o final, eu ainda gostaria de falar de uma passagem de Jesus que fala, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, mas também em Lucas, no capítulo 6, versículos 47 e 48. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É uma belíssima passagem que caberia um estudo específico, mas numa síntese muito apertada, né? Eu diria para vocês que a obediência às palavras de Jesus é uma garantia contra as dificuldades. Não é uma garantia contra as dificuldades, mas é uma proteção durante a dor. Enquanto a rocha debaixo da casa não impede a tempestade, porque não impede, as tempestades vão ocorrer, né? Esta base, esta rocha, é a sustentação para aquela casa durante a tempestade, que não ruirá, não será carregada pela tempestade. Que tomemos cada palavra de Jesus, não só como algo a crer, mas algo a viver a cada dia. Não adianta encantar com palavras. É preciso que tenhamos atitude para mudar a vida. Na conclusão, eu gostaria de separar em duas partezinhas. A primeira, de uma forma muito singela, usando os recursos dos símbolos matemáticos. Menos palavras, mais atitudes. Nós multiplicamos as alegrias e dividimos as tristezas. Mas eu gostaria de terminar da mesma forma com que começamos, com as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus, que eu quero terminar, estas nossas reflexões, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. Essas são as palavras do Mestre Jesus. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do tempo. Que Ele, o Divino Mestre Jesus, nos abençoe a todos. Em seguida, nós vamos fazer a nossa prece final. Em comunhão com Deus, nosso Pai bom e justo, expressamos a nossa gratidão
pela oportunidade de mais estes momentos de reflexão sobre o inesquecível Evangelho que o Mestre Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita, codificada por Kardec, tanto esclarece, auxiliando-nos a compreender as palavras amorosas, as atitudes irrepreensíveis e os inúmeros exemplos e ações que o homem de Nazaré nos deixou como valiosas lições. Que os nossos anjos guardiães e demais amigos espirituais possam nos auxiliar com o permanente envolvimento de suas boas energias, a fim de que possamos utilizar da boa palavra para o consolo e o conforto daqueles que compartilham da nossa jornada evolutiva e que sofrem dores físicas e morais, de maneira que estejamos sempre animados com o verdadeiro espírito da caridade, da fraternidade e da solidariedade, para oferecer a nossa pequenina parcela de trabalho em benefício do próximo, rogando ao Pai o seu infinito amor e a sua imensa misericórdia para com todos os seus filhos, ora vivenciando difíceis momentos neste nosso planeta Terra, de expiação e de provas. Que assim seja.